Boa noite a todos. O Eduardo sempre me convida para eu tratar a minha fobia social, né? Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer as pessoas da casa que receberam de forma tão acolhedora, mesmo sem conhecer, conhecendo hoje. Muito obrigado pela receptividade, o Eduardo pelo convite. É sempre para mim uma alegria falar de um tema que tem a ver com a minha profissão, mas também tem a ver com a minha devoção. E é justamente disso que se trata, o que a gente vai conversar aqui hoje. Nós vamos falar de 3 obras que o Eduardo tinha selecionado, do Hermínio de Miranda, que são os livros Alquimia da Mente, Condomínio Espiritual e Autismo. Então, basicamente, a gente vai tratar dessas obras de uma maneira mais ampla, tentando explicar o que o Hermínio fala de maneira sucinta, que é algo bem difícil, porque vindo para cá, a gente brincando, conversando dentro do carro, a gente falou, inclusive, que a obra de Hermínio de Miranda devia ser uma graduação e não uma palestra, né? Porque é tão ampla, tão vasta, tão rica de informação que não daria para a gente resumir simplesmente. Então a gente vai dar algumas diretrizes aqui do que Hermínio fala e vamos focar no funcionamento da consciência, que é o principal ponto que o livro Alquimia da Mente traz, e também no transtorno dissociativo, que a gente encontra ricamente no livro Condomínio Espiritual. E vamos falar também de autismo para fechar. Coincidência ou não, acredito que não. O Eduardo escolheu 2 dos transtornos psiquiátricos que mais têm inclinação espiritual, né, que mais tem uma causa de base espiritual. Coincidentemente ou não, são 2 transtornos psiquiátricos que mais a psiquiatria carece de conhecer, carece de informação que a gente ainda não consegue explicar bem. Porque a causa não está no organismo, não está no cérebro. A gente não consegue fazer uma imagem de ressonância e encontrar um motivo para um autismo ou para um transtorno dissociativo. Mais tarde eu explicarei, inclusive, o conceito. Então, assim, tem toda a relação com a obra de Hermínio, como tem toda a relação com a doutrina espírita. E a gente não pode deixar de se posicionar, quando vamos falar da doutrina espírita, do que se trata a doutrina, porque estamos aqui reunidos em busca de um conhecimento, em busca de uma cristandade, em busca de uma perfectibilidade, mas estamos aqui reunidos em uma ciência. Aquilo que faz pensar, aquilo que gera razão, esse é o objetivo dessa reunião. E essa ciência não leva apenas à intelectualidade racional pura, porque ela automaticamente descamba para a moral. O inteligente espírita acaba sendo moralizado. Isso é fato. Isso acontece porque quanto mais a gente aprende sobre o ser, sobre nós mesmos, mais vemos que temos conexão com o próximo, com o outro. Então, todo ponto de vista aqui colocado é digno de crítica, é digno de nota, é digno de estudo. Não existe dogma, não pode haver dogma naquilo que é falado nesse lugar. E tudo tem que ser levado ao seu filtro, à sua razão. Então, posicionando a doutrina espírita, entendam, ela é, na verdade, uma reunião de ciência, filosofia e religião que faz essa tríade, essa constituição tríplice. Então, eu vou falar de temas que têm a ver com psiquiatria, com psicologia, com filosofia, com antropologia. Felipe, tu pode passar, por favor? Aí a ideia seria, a doutrina espírita conversa com a psiquiatria de igual para igual, a doutrina espírita conversa com a filosofia de igual para igual? Não. A doutrina espírita engloba essas áreas do conhecimento. Porque ela em si é um paradigma do conhecimento. Porque ela consegue falar em uma unidade teórica, sozinha, não de maneira isolada, mas bastando-se em si, ela consegue falar de tudo isso. Então, na verdade, é a psiquiatria que tem que falar em relação à doutrina espírita, não a doutrina espírita que tem que falar em relação à psiquiatria. Porque o tamanho do conhecimento da psiquiatria para o tamanho do conhecimento que a doutrina traz é muito pequeno, é muito reduzido. A psiquiatria é uma ciência ainda muito bebê, muito nascente. E a doutrina espírita já vem trazendo todo um histórico de um cristianismo redivivo. E além disso, toda uma ideia de existência, de essência, de quem somos e para onde vamos. Felipe? Então a gente precisa falar sobre... À frente, por favor. Mais isso.
Então a gente precisa falar sobre consciência, mas não dá para falar sobre consciência sem falar sobre quem é o ser, né? Quem é o ser? Porque fica ainda na dúvida, ainda no primórdio do estudo da doutrina, se o ser é espírito, se o ser é corpo, se nós temos um espírito, temos um corpo, e a gente vai estudando e vai aprofundando isso, e vai entendendo que em essência somos todos espíritos. E sempre seremos, e sempre fomos. Porque para sermos, somos espírito. Agora, na condição da essência espiritual, nós temos aqui a formação de uma alma, que se trata de um espírito que se reveste de uma materialidade, que encontra-se no perispírito, e aí atinge um nível de corporeidade, de sutil corporeidade, que vai se somar ali à estrutura mais grosseira que é o corpo físico. Então nós somos um ser tríplice: corpo, perispírito e espírito. E aí nós temos uma existência enquanto ser. Em relação ao espírito, nós não existimos. Olha a pureza da palavra. Nós não existimos como espírito. Nós emanamos como espírito. Porque existia uma palavra que lembra a materialidade. Vem da filosofia do existencialismo, que é uma linha filosófica que tem inclinação ateísta. Então nós somos espírito, emanamos na nossa essência espiritual e estamos em um corpo físico, enquanto ser. Por isso que devemos tratar da nossa condição enquanto ser. E aí já fazemos as pazes do que é do corpo e do que é do ser. Porque tudo que é do ser é do corpo, tudo que é do corpo é do ser. E assim também o espírito. Tudo está dentro do ser. E é sobre essa consciência do espírito que nós vamos diferenciar, que é o que trata a obra de Hermínio Miranda. Então, o ser, ele é um espírito imortal que tem uma constituição tríplice. Agora, imagina, foi criado a partir de um ponto zero, mas não foi criado para o nada. Porque se fosse para o nada seria acaso. Ele tem uma marcha evolutiva. Tudo na natureza evolui. Lei do progresso, lei natural, lei moral. A nossa consciência evolui. Nós nascemos simples e ignorantes e temos um propósito para o bem. Olha, a nossa realidade em essência espiritual nos garante que vamos chegar ao bem. O Sandro Klinger fala que se existe algum dogma espírita é que nós vamos atingir o bem. Querendo ou não. Porque a lei do progresso nos movimenta, mesmo que seja pela dor. E como sentimos dor? Por nossa teimosia. Mas essa marcha evolutiva, ela é incessante, ela é complexa. Ela vai chegar ao seu propósito através do que opera em nossa consciência pela lei de causa e efeito. Porque precisamos aprender. Para o aprendizado, a condição de encarnado nos favorece. Imaginem, se eu for para uma academia de ginástica e colocar um peso em meus pés e passar uma semana andando com aquele peso, o que acontece com a minha musculatura? Ela fica tonificada, ela fica forte. Quando eu tiro o peso, eu flutuo com essa musculatura. É a mesma coisa que o corpo faz com o espírito. Nos leva a uma condição de resiliência, de aprendizado, para que possamos flutuar na nossa essência espiritual. E falar em consciência é falar do ser. Quando estivermos no outro plano, a gente pode conversar sobre a consciência pura do espírito. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui. Então, no estudo da nossa consciência, nós não podemos deixar de falar da consciência do ser. Espera aí, Tiago, existe uma diferença de consciência do ser e consciência do espírito? Claro, porque o ser tem a influência da materialidade, que não é à toa, é para o nosso aprendizado. Mas o espírito, em essência, ele é livre. Imagina você ver através da lente que você usa. Quem usa óculos sabe. Então, existe um instrumento que te faz ver de uma maneira diferente. É a mesma coisa. O espírito livre, ele tem uma visão livre, limpa,
Se você coloca um óculos embaçado, você vai ver de maneira embaçada. O corpo físico vai promover o embaçamento necessário para que a gente veja o que precisa ser visto. E para que a gente aprenda com dificuldade. Quando Hermínio vem falar de consciência, ele traz essa diferença muito clara. Ele fala que a consciência do ser sofre a influência direta da matéria. E que essa consciência ela é qualitativamente diferente da consciência do espírito. Porque o espírito encontra-se na sua essência com esse propósito para o bem de maneira muito mais livre, muito mais solta. Afinal, estamos aqui ou não para prova e expiação? Não é para isso que está passando o processo de transição planetária para chegarmos à regeneração? Não é essa prova na carne, na tentação, que devemos paulatinamente, sob nossas condições, vencermos cada dia, a cada passo? É para isso que pretendemos e estamos aqui. Por isso pedimos a encarnação. Então, a consciência do ser é a consciência da constituição tríplice. Hermínio é muito detalhista e nas pesquisas dele, ele chega a falar, inclusive, uma localização. Ele localiza onde é que essa consciência do ser ela é predominante. Ele diz que é no hemisfério esquerdo. Que esse hemisfério esquerdo cerebral, inclusive, não é à toa e é por isso que Hermínio comenta, é o responsável pela nossa razão, pela nossa avaliação, pela nossa tomada de decisão. Enquanto o hemisfério direito, isso não é do Hermínio falando, isso é neurociência básica, ok? Isso é fato. E torna-se mais fato com o Hermínio falando. O nosso hemisfério direito é o hemisfério da imaginação, da capacidade artística, da intuição. É onde a gente encontra uma ideia de espiritualidade. Então, o nosso organismo cerebral, ele vai se organizar dessa maneira, inclusive a conseguir separar onde cada modelo de consciência se aplica. Agora, é claro, isso é alegórico. É alegórico por quê? Porque a consciência é complexa. Não dá para a gente dividir a consciência do espírito da consciência do ser. Porque trata-se de uma mesma e complexa consciência, só que com representação diferenciada. Mas entenda uma coisa. Quando eu vou me aprofundar na consciência, e eu falo da consciência do espírito, eu encontro um conceito de Jung, psiquiatra suíço, que veio da psicanálise de Freud, mas que estudou essa parte da espiritualidade, do ocultismo, e ele cria um conceito de consciência chamado consciência sélfica, ou simplesmente self, que é uma consciência qualitativamente acima da consciência normal, que é a nossa consciência que a gente encontra, sabe quando? Quando a gente ora, que a gente aquieta a mente racional, que a gente para o pensamento e escuta o silêncio do nosso espírito, que é sábio, porque nós somos da centelha divina do propósito para o bem. E no momento da oração, assim como no momento da transcendência, quando? Transe mediúnico, quando a gente está recebendo uma mensagem, servindo de intermediário a alguém que quer se comunicar. A razão para, eu sirvo apenas de canal, é pura intuição. Esse self, essa consciência do self, ela está muito acima, a gente vai chegar nessa ideia. Enquanto a consciência que é mais ligada ao corpo físico, que é mais material, que é mais impregnada do racionalismo, da dúvida, do ceticismo, daquilo que eu vejo, daquilo que me impressiona o sentido, porque eu posso tocar, sentir, é uma consciência do ego, que é muito mais sujeita às tentações, que é muito mais sujeita às influências da matéria. E aí, por isso que eu estou citando os estados de transe, os estados de oração, o estado místico, algumas experiências psíquicas, né, como experiência de quase morte. São todos estados alterados da consciência em que o ego abre espaço para a manifestação do céu. E aí, só para ter uma ideia, não precisa decorar isso. Isso é só para gerar uma ideia do que hoje é falado em relação à consciência. Olha a profundidade.
Nós temos uma consciência de vigília. Essa consciência, eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, eu sei que horas são. Essa consciência é só aquela bolinha do meio. Imagina esse consciente aprofundando-se. Pré-consciente, inconsciente psicodinâmico, inconsciente ontogenético, transindividual, filogenético, inconsciente extraterreno, superconsciente. Gente, o inconsciente que nos liga a todo o cosmo. A todo o cosmo. Só que para a gente atingir o cosmo, olha que interessante, a gente tem que silenciar a mente. Daí a ideia da meditação. Daí porque, em algumas abordagens de terapias transpessoais, a gente objetiva que a pessoa consiga aquietar o pensamento. Para poder ver com mais clareza. Não é pensar mais sobre, é pensar menos. Porque em certo ponto o pensamento sobrecarrega. E aí, aprofundando-se nessa consciência, a gente chega em áreas da espiritualidade, em que o próprio espírito, em sua consciência livre, pode se manifestar. Vou fazer uma pergunta aí. Podemos deixar para o final, para não perder o raciocínio? Anota. Gente, agora vamos falar concentradamente em relação ao aparelho psíquico, que é o aparelho que a gente trabalha para tratar doenças, onde acontecem os adoecimentos psíquicos, né? O aparelho psíquico, ele é pessoal e transpessoal. Ele é material e é espiritual. E como é que ele se manifesta? Biológico, que é o cérebro, e psicológico, que é a mente. Já existem várias correntes, mesmo com materialismo científico, Eduardo falava há pouco, que já tem plena convicção de que a mente não é produto do cérebro. A nossa mente persiste além do cérebro. Nós temos experiências de mente sem que o cérebro esteja ligado. Caso contrário, ninguém sonharia. Caso contrário, não teria experiências de quase morte. Caso contrário, a gente não teria o desdobramento, ou na psicologia que se chama de experiência de projeção extracorpórea, que são anomalias que a ciência materialista dura não explica. Então, nesse aparelho psíquico, nós temos o cérebro e nós temos a mente. Sendo que a mente vai ter todo esse inconsciente até chegar à consciência do espírito. Entendem a profundidade desse aparelho? Aí a gente encerra uma pergunta que sempre fazem em relação ao transtorno psiquiátrico. Trata com medicação ou trata com oração? Leva para o centro espírita ou leva para o hospital psiquiátrico? Como é que eu, numa coisa tão complexa, Hermínio Miranda escreveu todos esses livros, a ciência tradicional não explica, como é que eu vou poder dizer, não, esse problema é espiritual. E ponto. Vamos só rezar que vai dar certo. Não, esse problema é só do cérebro. Toma esse remédio, você vai ficar ótimo. Não dá. Porque está tudo ali dentro. Então o ideal é que nós tenhamos uma assistência terapêutica múltipla, em que a gente cuida de toda a estrutura psíquica. Agora, claro, temos que cuidar de tudo mesmo, porque o que acontece muitas vezes, a racionalidade espírita, inflamada, empolgada, acha que tudo é espiritual e deixa de tratar o que às vezes é físico. É físico? Como é físico se o espírito está na essência? Sim, o espírito está na essência de tudo, mas a manifestação é física. Ou você vai dizer que se você cair, quebrar uma perna, é só espiritual ali. Não, esse osso não está quebrado, é só etéreo. É imaginação. Não. É claro que tem uma espiritualidade em essência, mas o que é do físico, cuida-se no físico. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Senão Deus não teria permitido que a medicina avançasse. Se medicação psiquiátrica fosse uma coisa errada, ela não existiria. Porque não existe nada errado. Senão Deus seria injusto. E ela ajuda muita gente. Agora, quando bem utilizada. Quando usada da maneira certa. Porque se existe um problema do aparelho psíquico que tem uma causa primária espiritual, tomar só remédio não resolve.
E se for o contrário, se o problema é de base espiritual, mas se manifesta de maneira física, alterando o funcionamento do cérebro, só passe não resolve. Dai a César o que é de César. E aqui, gente, isso aqui é um pouco complexo, mas é só para vocês entenderem a relação intricada que existe entre o cérebro, a mente e o que fala o Espiritismo sobre isso. Vejam, no biológico, no sistema nervoso, nós temos 4 estruturas que são responsáveis pelas funções psíquicas. Nós temos a estrutura do tronco nervoso e gânglios da base, que é responsável pelo instinto, que tem como a função a ação. O instinto faz a gente se movimentar, faz a gente sobreviver. Acima dos troncos nervosos, do tronco nervoso, nós temos o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Mas não é o cérebro emocional do coração, do amor, não. É da paixão, é da raiva, é do fígado. Sabe, reagir com o fígado? É esse cérebro emocional que vai manifestar, segundo Jung, o sentimento. Mas é um sentimento irracional. Que vai levar o que? A emoção, a paixão. No córtex cerebral, gente, a gente tem essa parte aqui da testa, porque do período da evolução, quando a gente evoluiu dos chimpanzés, segundo a teoria darwinista, nós ganhamos testa. O chimpanzé não tem isso aqui. Isso aqui é a área frontal do cérebro, é o córtex cerebral, é onde a gente raciocina. Então a gente raciocina bem aqui. É aqui que a gente toma a decisão. Certo? Essa área é responsável pelo pensamento. Por isso que a partir do momento em que eu tive o primeiro pensamento de que eu sou eu, formou-se o espírito. Eis que o princípio inteligente se unifica ao princípio vital. Eis que individualiza, como diria Pietro Baldi, que Hermínio Miranda repete, eis que se individualiza o pensamento de Deus. Porque todos nós somos um pequeno pensamento do grande pensamento que é Deus. E na glândula pineal, que é a estrutura, acho que todos já ouviram falar, já leram alguma coisa, a glândula pineal é a sede da alma do corpo, é a glândula que vai funcionar quando a gente chegar no momento da evolução física, que esse corpo, essa carcaça aqui vai evoluir para melhor, se Deus quiser, não nessa encarnação. A gente vai ter a intuição, que é onde a espiritualidade sopra, e a função é de transcender. Pesquisa de Sérgio Felipe de Oliveira. Os cristais de apatita da glândula pineal com correlação direta em relação à mediunidade. Porque a mediunidade é uma propriedade psicofísica. Ela não é só psicológica, depende de um cérebro, depende de uma predisposição genética também, né? E se a gente pegar todas essas áreas, juntando biológico, psicológico e a função, nós vamos encontrar uma referência de André Luiz, em Missionários da Luz, que ele fala diretamente. Nós temos 2 formas de organizar o cérebro. Olha como ele é feliz. Sensação e inteligência. Onde é que ele fez o ponto de corte? No princípio inteligente. Porque do princípio vital para baixo, sem o princípio inteligente, é emoção e instinto animalizado. Seu gatinho é muito carinhoso, mas ele não sabe, ele não pensa, ele não ama você com a razão. Ele precisa de você. Instintivamente ele sabe disso. Mas o princípio inteligente veio no Homo sapiens. Foi quando brotou a individualização do espírito. Então dali para baixo é sensação, como que impressiona o sentido. Nós temos sensação instintiva e sensação afetiva. Para baixo. Para cima, inteligência racional. É o patamar que nós estamos. Qual é o próximo passo? Inteligência moral. Porque um só tipo de inteligência, didaticamente foi dividida por Kardec, que nós evoluímos intelectualmente do ponto de vista racional, isso é fato. Mas que falta essa inteligência moral que vai vir com a razão. Se você olhar uma pessoa muito inteligente, muito sábia, passa em concurso e tal, mas que tem desvios morais,
essa pessoa, do ponto de vista da essência, ela é ignorante. Porque todo ser verdadeiramente inteligente é moralizado. E eu estou falando do ponto de vista intelectual. Pronto. E aqui os 2 últimos slides para a gente entrar nos transtornos, tá? Então vamos pensar assim, a consciência é um oceano. A nossa consciência do ego, do corpo, da vigília, do ser, é o que fica na superfície, que a gente consegue ver, que está flutuando. O nosso inconsciente é mergulhando. E a gente não tem ideia da profundidade, porque a gente pode encontrar qualquer coisa. Experiências de vidas passadas, a memória e o tempo, Hermínio Miranda, tudo fica impregnado na nossa consciência do espírito. A nossa consciência do espírito recebe as informações da consciência do ser antes da morte. Porque de que adiantaria a gente vir para essa aula, que é a vida, e esquecer o conteúdo? A gente precisa revisar a matéria quando chegar lá. Hermínio é muito claro quando ele fala isso. Existe uma experiência na psiquiatria que fala isso, chamada equimnésia. A ideia de que quando eu estou perto da morte, eu lembro de toda a minha vida. Isso é uma experiência humana universal. Não depende de cultura. Então, quando a gente vai pensar na consciência do ser, independente dele se comunicar com outro ser, já é um mundo de complexidade. E ainda existe a possibilidade que eu, encarnado, eu receba uma influência da minha consciência do espírito, que pode vir de 2 maneiras, como uma inspiração, porque a minha consciência do espírito me inspira, do meu espírito me inspira para alguma coisa produtiva, para alguma coisa boa, uma intuição positiva, ou ela vai me influenciar na dor, para que eu aprenda com ela. Muitas doenças psiquiátricas têm origem anímica. Porque não há correspondente orgânico no cérebro. O cérebro se desorganiza por uma questão psíquica mais profunda. Como se nesse oceano da consciência viesse um terremoto e fizesse aquele redemoinho. Fica tudo confuso aqui, mas a grande questão está lá embaixo. E muito do que a gente pensa é que grande parte das nossas questões, das nossas pendências espirituais, são mediúnicas. Ah, eu estou assim porque eu estou sendo obsediado. Vamos pensar um pouquinho? Imagina que você está sentindo uma dor. Essa dor você acredita que é alguém que está te influenciando. Você pensa, não sou eu, é o outro. Eu estou sofrendo pelo outro. Mas esse outro recebeu alguma permissão para fazê-lo sofrer, não foi? Claro. Essa permissão veio do perispírito, que encontrava um canal para aquele tipo de dor. Se eu tenho tendência a beber, eu recebo a influência de beber. Se eu tenho a tendência a me drogar, eu recebo a influência de me drogar. Se não fosse assim, Deus seria injusto. Porque eu seria acometido de tentações que não têm a ver comigo. Então, só existe a influência mediúnica a partir do momento que existe o canal anímico. Fecha a ideia na seguinte questão. Hermínio é muito feliz. Princípio individualizado da inteligência de Deus. Nós somos individualizados, embora estejamos em conexão. Cada um, na sua mente, é responsável por si mesmo. E eu não tenho, depois de Hermínio Miranda, como colocar a culpa no irmão. Porque eu tenho a responsabilidade, eu carrego a responsabilidade sempre comigo. E mesmo que a gente vá falar de mediunidade depois, que aí é de um ser para outro ser, essa responsabilidade também é minha. Porque eu posso não ter controle sobre a condição, mas eu tenho escolha sobre ela. Eu tenho como escolher como eu vou lidar com aquilo. Eu queria ter nascido muito rico. Nasci pobre. É culpa de quem? O que eu vou fazer com isso? Escolha minha.
Ele desenvolveu uma doença. Da onde veio? Ah, da vida passada. Interessa? Eu vou procurar a causa lá até encontrei. E aí? Tu está vivendo em que tempo? Qual é a encarnação? Isso vai resolver a questão se você não fizer um processo de aprofundamento no seu próprio ser e entender que o tempo de atuação é aqui e agora. Para que serve toda a carga de informação que a gente vê em A Memória e o Tempo, de Hermínio? É a biblioteca que a gente vai buscar quando precisa da informação hoje. Entendem? Ficou claro isso? Eu vou começar de trás para frente, vou falar de autismo. Certo? Imagine a seguinte coisa. Hermínio deixa claro que no processo de reencarnação, muitos espíritos estão ouvindo e ainda estão em confusão, porque o processo de reencarnação não é simples, né? Você passa por um elaborado laboratório para conseguir acoplar o seu perispírito àquela massa material que vai ser fecundada, que ela já existe sutilmente, mas ela vai ser fecundada e ela vai chegar à existência física, ao material denso, que é o que a gente vive. Então, ali já está impregnado, mesmo no zigoto, já na fecundação já está impregnado do DNA do espírito. Ali já vem a carga kármica, já vem a lei de causa e efeito operando. Só que o espírito entra em confusão, porque imagina, é muito bom ser espírito livre, porque você tem plenitude das suas funções psíquicas. Mas enquanto na condição encarnada é doloroso, porque a gente sente frio, a gente sente fome. A gente está ligado às intempéries da matéria. O que acontece? O cérebro do ser responsável pela razão, ele vai sendo preparado pelo cérebro do espírito, pela consciência do espírito. Chega um momento em que é para ser feito o acoplamento, em que finalmente a consciência do espírito vai dirigir de maneira mais clara, mais plena, a consciência do ser. Só que o que acontece é que essa consciência do espírito se assusta. Ela não entende o processo, ela se confunde no processo, porque ela se perde em algum momento da passagem da dimensão espiritual para a dimensão física. É como se não encarnasse direito. Entende? Então o autista ele vive num mundo de fechamento. Volta para mim, Felipe. Dentro da sua consciência anímica. Ele não exterioriza porque existe um oceano que ele está mergulhado. Ele não consegue chegar à superfície. Isso é o autismo. Isolado, fechado em si mesmo, sem conseguir realizar a interação, sem conseguir se comunicar com o outro. É um espírito perturbado que não conseguiu controlar, ter plenitude sobre o seu sistema nervoso e sobre o seu organismo físico. Vai explicar isso para um materialista, né? O fato é que, olha que interessante, quando isso acontece, o cérebro, como não recebeu o comando do espírito que ficou perdido, o cérebro fica destreinado. Então nós temos dois problemas, um de origem espiritual, no começo, que não concluiu o processo de encarnação, e outro de origem física. Porque uma criança, ao nascer, ela precisa aprender a andar, a falar, é tudo lento, ela vai aprendendo progressivamente. Não imagine que um autista, o espírito vai encontrar seu caminho, é por aqui, pronto. Depois de 10 anos de autismo ficou bom. Não existe isso, porque o cérebro precisa ser trabalhado, treinado. Também precisa ir para a sala de aula. Em relação ao transtorno dissociativo, quando a gente fala de autismo, a gente tem muita essa ideia do animismo. Agora veja, um espírito que está perturbado dentro do complexo autista, né, do espectro autista, ele pode sofrer influência espiritual de obsessores? Pode.
Ele pode ser bem cuidado pelo seu anjo da guarda? Também pode. Porque ele não perde a capacidade espiritual. Ela só está confusa. Agora, no transtorno dissociativo, por favor. No transtorno dissociativo, pode voltar. Nós temos aqui o contrário do autismo. Porque aqui o espírito, a consciência do espírito está bem acoplada à consciência do ser. A pessoa é normal, infância normal, juventude ok. A cognição, a capacidade cerebral preservada, mas o que acontece? Em algum momento essa pessoa vai manifestar uma personalidade diferente da dela. Como é que isso acontece? Existem mais de 6 casos no livro Condomínio Espiritual que Hermínio vai destrinchar bem direitinho. E o mais simbólico é o caso de Síbio. Síbio. Que ele vem falar que ela era uma pessoa tratada pela psicanálise da época, numa época que pouco se falava em medicação. E ela tinha 16 personalidades diferentes. 16 personalidades. E ela não tinha consciência de uma personalidade para outra. E a ciência, a medicina, a psiquiatria trata muito mal isso. Porque não considera, Hermínio fala, a realidade espiritual do ser. Porque se considerasse a realidade espiritual do ser, saberia que existe uma consciência profunda e que existem outras consciências extracorpóreas, espíritos livres, que podem nos influenciar, como eu estou conversando com vocês agora. Então, transtorno dissociativo, principalmente de personalidade múltipla, é um transtorno que é muito pouco trabalhado na psiquiatria, não tem tratamento, não tem medicação. A primeira indicação é psicoterapia. Vá para o psicólogo, porque eu não tenho como tratar. E a ideia é que é uma fragmentação da consciência, como se a consciência se dividisse em duas. Quando pela teoria de Hermínio Miranda, e o próprio Kardec já falava, que na verdade não é uma fragmentação, é uma consciência externa que vai influenciar e toma de assalto aquele corpo físico. Faz uma influência a nível de perispírito. Domina. Se a gente for nos graus de obsessão, nós estaríamos falando de subjugação. Subjugação corporal e moral. Que depois leva à ideia de possessão, que é o último grau. Entende? Isso aí seria o transtorno dissociativo visto pela doutrina espírita, visto por Hermínio Miranda, e o autismo também visto nessa perspectiva. Mas o mais importante é a gente entender que existe uma consciência do espírito que está em todos nós, porque nós somos em essência espírito. E que se quisermos procurar o melhor conselheiro, o melhor terapeuta, somos nós mesmos. Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como chegar à elevação? Vide Jesus. Nós somos o nosso próprio destino. Cristo é o nosso caminho, verdade e vida. Então, se você tiver alguma dúvida na sua vida, pergunte a si mesmo. Mas pergunte-se inspirado. Com Jesus na mente e no coração. Pedindo para que a sua dúvida seja contemplada pelo seu poder. A gente pede que nos dê, mas pede que nos dê através de nós. Plante a semente em nós mesmos, para que possa frutificar 30, 70 e 100. Muito obrigado pela atenção.